Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Nossa casa está situada na Rua José Higino 176, na Tijuca, e nossa homepage é www.ramatiz.com.br. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar seu like, curtindo nosso vídeo. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Sob a orientação dos guias espirituais de nossa casa, informamos que ao final da palestra virtual serão irradiados passes espirituais. Para que isso ocorra e você se beneficie dos passes, recomendamos que assista integralmente à palestra com a mente e o coração concentrados, de forma a estabelecer a sintonia e o ambiente adequados para o recebimento das vibrações dos passes doados pelos amigos espirituais. Ao seu lado, coloque um copo ou uma garrafa com água para que seja fluidificada com os bálsamos necessários. Olá a todas e todos. Meu nome é Mônica, sou médium da Sociedade Espírita Ramatiz e também faço parte da equipe de expositores da nossa casa. É com imensa alegria que estou aqui novamente para conversarmos um pouco através desse canal virtual. Mas nesse momento eu convido a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo dos dois lados da vida para estarmos em conexão com o divino e realizarmos juntos uma breve oração. Agradecendo em primeiro lugar a fonte criadora que tudo é, ao nosso querido Mestre Jesus, ao mentor de nossa casa, Ramatiz, aos guias e protetores que são responsáveis por este trabalho e aos nossos guias e mentores espirituais. Que sejam de paz os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que durante esse encontro possamos estar abertos aos ensinamentos deixados pelo querido Mestre Jesus. E assim, certo da tua presença em nossa vida, Pai, pedimos a proteção e a permissão para iniciarmos esse encontro, dizendo dos dois lados da vida, graças a Deus. Hoje conversaremos um pouco acerca de um peregrino muito sublime, que está sempre em nossos corações. Jesus, aquele que é considerado o maior psicólogo, o maior pedagogo e o maior médico que esse planeta teve a oportunidade de receber. No mês de outubro, comemoramos o Dia do Mestre, não é verdade? Mas é sempre bom relembrar que o maior dentre todos que o nosso planeta teve a oportunidade de receber foi o nosso querido Mestre Jesus. A nossa exposição tem como base o início do livro psicografado por Ramatiz através de Hercílio Mais, intitulado O Sublime Peregrino, e algumas passagens das obras de Humberto Holden. Ramatiz nos explica que sua obra é fruto de algumas lembranças que ele teve com Jesus de Nazaré, na Palestina, e de algumas indagações feitas aos discípulos naquela ocasião, no plano material e posteriormente no plano espiritual. As discussões sobre onde e em que condições nasceu Jesus, se foi em Belém ou em Nazaré, se nasceu numa manjedoura ou se nasceu em um lar, se seu corpo era fluido ou se era físico, não são tão importantes quanto o ensinamento por ele deixado. Em muitos segmentos religiosos e esotéricos, Jesus é conhecido também como Ishwa, Sananda, e é apresentado como o próprio Deus. Mas sabemos que através de toda a literatura ramatiziana, que ele é o enviado do Cristo planetário, um anjo que veio nos ensinar, sobretudo, o que é
o amor. Também se discute se ele realmente existiu ou se foi um personagem construído ou ficcional. Não temos como entrar no mérito dessa questão, deixando que a história e a ciência possam investigar dentro dos seus campos de possibilidades. Mas ficamos com o aprendizado que o mentor de nossa casa, Ramatiz, nos dá sobre Jesus, o pescador de almas, como farol a nos orientar nos mares bravios e revoltos que muitas vezes acontecem em nossa caminhada terrena. E ele nos traz um esclarecimento importante. O Cristo planetário é uma entidade arcangélica, enquanto Jesus de Nazaré é um espírito angélico e foi seu médium mais perfeito na Terra. E, em outras palavras, Jesus é o medianeiro do Cristo. Ramatiz nos informa também que sabemos muito pouco acerca da natureza sideral de Jesus e possivelmente, após alguns milênios, poderemos de fato compreendê-lo. O metabolismo de sua vida espiritual ultrapassava o limite áurico da humanidade terráquea e seu raciocínio transbordava fora do tempo e do espaço. E aí indagamos: como é possível compreender uma entidade cujo raciocínio vai muito além do tempo e do espaço que vivenciamos ainda na terceira dimensão? Para nós, ainda é muito difícil. Podemos fazer alguns exercícios de abstração acerca de como se daria esse processo angélico, porque ainda não temos evolução consciencial para darmos conta dessas informações. Mas um dia a gente chega lá, pois todos nós estamos evoluindo. E se Jesus percorreu todo esse caminho evolutivo que estamos percorrendo, isso significa uma grande esperança, porque ele é o nosso maior exemplo. Jesus, na sua vida, em nosso planeta, se assemelhava a um raio de sol tentando acomodar-se numa vasilha de barro. É muito difícil, não é verdade? Ele, que já era uma entidade emancipada da roda das encarnações no sistema solar, contou com um planejamento reencarnatório determinado pela administração sideral, de forma que sua missão de melhorar o padrão espiritual dos habitantes da Terra fosse cumprida sem percalços. O encontro planetário entre Júpiter, Saturno e Marte, sob o signo de Peixes, foi o cumprimento de uma tarefa prevista pelos mestres do grande plano, considerado um momento favorável para sua reencarnação. Assim como a sua família, os apóstolos, os discípulos, também fizeram parte desse plano, devidamente escolhidos e convidados a participarem desse programa de benefício coletivo. Mas nenhum deles foi cerceado em seu livre-arbítrio. Todos aceitaram essa tarefa redentora. E Hercílio indaga Ramatiz: o maior sofrimento de Jesus constituiu na sua dor moral ante a ingratidão de nossa humanidade? Essa pergunta é muito plausível, até porque nos dias de hoje muitos de nós ainda estamos jogando pedra nos ensinamentos deixados por ele. Concordam? Ramatiz responde: não. Porque Jesus sabia perfeitamente a natureza psíquica de nossa humanidade e que os nossos equívocos são frutos da nossa imaturidade espiritual. Mais do que ingratidão, Jesus sofria por perceber o descaso dos homens em promover a própria felicidade. Ou seja, Jesus estava muito mais preocupado conosco, com a nossa incapacidade de promover a própria felicidade, do que com qualquer tipo de ofensa que poderia ser dirigida a ele. Porque ele compreendia que nós ainda estamos crianças espiritualmente. E sobre isso, Sai Baba, importante líder espiritual na Índia contemporânea e que tem adeptos no mundo inteiro, nos relembra: a felicidade
é essencial para a percepção profunda de Deus. É um dos principais portões para a divindade. Não é apenas um defeito se uma pessoa não está feliz. É um dos mais graves de todos os defeitos. É uma barreira à realização. Conversação de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Ou seja, nós temos a obrigação de sermos felizes. Por quê? Felicidade é que irá promover a nossa evolução. Aqui nos referimos à verdadeira felicidade, a que está apoiada somente nos nossos pensamentos, sentimentos, reflexões e atitudes. Aquela que depende somente de nós para ser vivenciada, e não aquela apoiada em qualquer situação ou condição externa. Buscando um paralelo entre a missão de Jesus e os ensinamentos de Sai Baba, entendemos que a felicidade é uma condição para que possamos nos realizar. E que a infelicidade nos afasta da divindade que há em nós. Prosseguindo, Ramatiz nos informa que o maior sofrimento de Jesus foi justamente a preparação para sua descida angélica, pois precisou adensificar o máximo possível seu corpo fluídico e sutil para situar-se no corpo carnal gerado por Maria. E todo esse planejamento até seu nascimento levou cerca de 1000 anos para ser concretizado. E de onde Jesus veio? É uma pergunta feita por muitos de nós. Ramatiz nos responde que ele veio da esfera dos amadores, mas não se trata de uma região geográfica ou astronômica, mas de um conjunto de almas excelsas e identificadas por um padrão espiritual semelhante ao de Jesus. A palavra amador vem de amar, são entidades que amam incondicionalmente. São espíritos eletivos que formam um todo e vibram felizes pela mesma natureza angélica. São portadores de amor incondicional. Jesus, nosso querido amigo cósmico, nosso irmão maior, não hesitou em aceitar o sacrifício sideral de deixar seu mundo de luz na esfera dos amadores para submeter-se às leis e formas escravizantes do planeta Terra. Como um exemplo bastante grosseiro, é como um escafandrista que precisa vestir sua roupa pesada e opressiva, descer nas profundezas da água e ficar sujeito à flora, à fauna, à densidade do meio onde está operando. Assim fez o nosso Mestre Jesus quando chegou até nós. O Evangelho de Jesus é o mais avançado código de leis e de aperfeiçoamento espiritual. Ramatiz. E é muito importante destacar, ele viveu os ensinamentos que transmitiu ao homem terreno. Desse modo, sua pedagogia foi feita pelo exemplo e não apenas por palavras. O Sermão da Montanha, realizado por Jesus no Monte das Bem-aventuranças, no sudoeste do lago de Genezaré, é considerado um verdadeiro tratado ético de conduta cristã na Terra. Humberto Holden, filósofo e educador brasileiro do século XX, escritor de várias obras, e em seu livro O Sermão da Montanha, se refere a esse ensinamento como um programa completo para a realização do reino de Deus. Para ele, o Sermão da Montanha é integralmente espiritual, cósmico, ou melhor, místico-ético. Não uma teoria que o homem deva crer, mas uma realidade que ele deve ser. E continua: a mística é o primeiro e o maior de todos os mandamentos, o amor de Deus. A ética é o segundo mandamento, o amor de nossos semelhantes. E nessa base é possível uma harmonia universal. E Holden indaga: quem é proclamado bem-aventurado,
feliz. E ele mesmo responde: são os pobres pelo espírito, os puros de coração, os mansos, os pacificadores, os misericordiosos, os que choram, os que amam a quem os odeiam, os que fazem bem aos que lhes fazem mal. É muito interessante refletir sobre o último trecho, pois é fácil amar aqueles que nos amam. É fácil amar aqueles cujos pensamentos e pontos de vista são semelhantes aos nossos, mas é difícil e desafiador amar aqueles que possuem crenças, modos de vida e hábitos diferentes dos nossos, que têm o pensamento e atitudes contrárias às nossas convicções. É difícil amar aqueles que ainda não podemos chamar de amigos. A felicidade que não dependa de mim é infelicidade. Portanto, precisamos fazer a nossa parte e deixar a cada um segundo suas obras. E se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Se todos os livros da humanidade perecessem e se só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Nele se encontram o Oriente e o Ocidente, o Brahmanismo e o Cristianismo, e a alma de todas as grandes religiões da humanidade, porque é a síntese da mística e da ética, que ultrapassa todas as filosofias e teologias meramente humanas. Palavras de Humberto Holden. E Ramatiz poeticamente nos relembra que Jesus, mesmo se tratando de um anjo do Senhor, se submeteu à lei sideral e precisou dobrar as suas asas resplandecentes e percorrer solitariamente o longo caminho da via interna até vibrar na face sombria de nosso planeta e entregar pessoalmente a sua mensagem de amor. O sublime peregrino, descido dos céus, lembra o mensageiro terreno que, após exaurir-se no tormento da caminhada de muitos quilômetros, deve entregar a carta de libertação a infelizes exilados de sua pátria. Palavras de Ramatiz. Os 33 anos da vida física de Jesus significou o momento que ele fez essa entrega. Sua verdadeira paixão foi sua descida sacrificial em direção ao planeta Terra. Teve como testemunha os seres angélicos que compreenderam a extensão de seu sofrimento. É muito longa a faixa entre o homem e o anjo. Por isso, ainda é muito difícil para nós compreendermos sua missão. Mas ainda assim, é preciso honrar o recebimento dessa carta de libertação. Cada um de nós a recebeu pelas vias do coração. Fazer o nosso dever de casa, buscando em nós o que precisa ser aperfeiçoado e deixando de lado os julgamentos que fazemos do próximo, lembrando que cada um traz uma história e uma dor que precisa ser depurada. E à medida que nossa consciência e compreensão se expande, vamos vivenciando Deus em tudo o que vemos e em todos os irmãos de caminhada. Deus está nas flores, Deus está nas árvores, nos pássaros, em todos os animais. Deus está nos seres humanos, no sol, na lua, nas estrelas e em todos os astros do cosmo e em todas as dimensões. Deus ali está. E também, e principalmente, Deus está dentro de nós, nos nossos átomos, nas nossas células, na nossa vida interior. E quando conseguimos compreender que somos parte da criação divina e co-criadores do nosso destino, a nossa caminhada vai ficando mais leve. E voltando ao protagonista de nosso encontro. Quando Jesus terminou sua missão, após o seu sacrifício no Calvário, seu retorno ao mundo espiritual foi uma libertação das ligações densas que o retinham na terra.
Como já dissemos, a vinda de Jesus fez parte de um planejamento que durou quase 1000 anos no nosso calendário. Embora pareça demasiadamente extenso para nós, não passa de um fugaz minuto no relógio da eternidade. No calendário terreno, o dia 25 de dezembro foi atribuído ao nascimento de Jesus, em que se comemora o Natal. É a época que a indústria e o comércio se preparam para um aumento na produção de produtos diversos e nas vendas. Não é verdade? Confraternizações, abraços, troca de presentes, colocar uma roupa nova, um sorriso no rosto, faz parte dessas convenções sociais, mesmo que a dor e a solidão habitem o nosso mundo íntimo. Então, é importante aproveitarmos o momento em que a egrégora do planeta está mais sensível às reflexões acerca do nascimento de Jesus. E, imbuídos desses sentimentos, buscarmos cada vez mais a conexão com o nosso irmão maior. Sua mensagem não deve ser esquecida em nenhum dia do ano, pois todos os dias podem ser comemorados como o nosso Natal interno, particular, íntimo, quando compreendermos as importantes lições que ele aqui deixou como sementes em nossos corações. Encerrando a nossa conversa, deixamos algumas perguntas e reflexões. O que estamos fazendo com os ensinamentos de Jesus? Se hoje eu tiver a oportunidade de conversar com Jesus, o que diria para ele? E o que ouviria dele? Como buscarmos a nossa felicidade e, consequentemente, nossa libertação? Em meio a tantas dificuldades que muitos de nós estamos atravessando, enquanto habitantes de um planeta em transição, mas a caminho da luz, como honrar as lições do mensageiro do Cristo? E, finalmente, qual seria o melhor presente que podemos entregar ao nosso irmão maior? Com o coração agradecido a Deus por esta oportunidade de servir, desejamos que estejam em paz e harmonia sob as bênçãos do Mestre Jesus. E continuem conosco, porque ainda teremos o passe e a água fluidificada. Um grande abraço virtual e até a próxima oportunidade. A partir de agora, concentre-se no nosso salão de tratamentos e leve sua mente até lá. Feche seus olhos, respire calmamente. Procure relaxar e mantenha a mentalização do salão. Entre em prece. Sinta-se em paz e de forma receptiva. Neste momento, as energias irradiadas pelos amigos espirituais envolvem você em ótimas vibrações de paz, de luz, de saúde e de vitalidade. A luz jorrada sobre você te traz serenidade e harmonia. Peça à espiritualidade que fluidifique sua água com medicamentos e energias balsâmicas mais necessários. Tenha a certeza de que você foi beneficiado ou beneficiada. Agora abra seus olhos. Respire fundo e calmamente beba sua água, absorvendo os fluidos nela contidos. Procure manter bons pensamentos e sentimentos ao longo de seus dias. Agradeça aos amigos espirituais por estas bênçãos de luz.
Gratidão pela sua atenção. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho em suas redes sociais. Muita luz e até a nossa próxima palestra.